Olá, meus irmãos, eu vos saúdo na paz do Senhor Jesus. Com muita alegria estamos de volta à nossa aula da Escola Dominical, aula de número 5, com o título Zorobabel, recomeça a construção do templo, dia 2 de agosto de 2020, nosso terceiro trimestre já está em andamento, né? Já estamos caminhando para quase a metade do nosso trimestre e já abençoadíssimos por Deus, porque ao estudar, né, os livros de Esdras e Neemias, nós aprendemos, né, da fé, da abnegação, da dedicação de homens que Deus usou tremendamente para reconstruir a nação israelita depois do cativeiro babilônico. Foram reconstruir a vida espiritual, religiosa, social, a identidade nacional deles, tudo estava perdido, eles foram reconstruindo e principalmente, né, o fato deles terem começado pelo altar, isso já mostra que eles estavam interessados em se dedicar a Deus plenamente. Então nós vamos dar início à nossa aula, né, que, como eu já disse, traz por título Zorobabel, recomeça a construção do templo. Meu intuito é que Deus te abençoe, te guarde sua família, que nós todos possamos estar aprendendo a palavra de Deus no meio dessa pandemia. Convida lá seus familiares, parentes, pega lá sua revista, sua Bíblia. Se você não tem a revista, pega a sua Bíblia e vamos ler a palavra do Senhor. Já vou te adiantando, deixa aí aberta aí em Esdras, né? Deixa aberto também em Zacarias, que nós vamos utilizar a leitura inicial com esses textos, tá bom? Vou falar daqui a pouquinho os capítulos. O nosso textuário diz assim, ó: ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: ponde-vos, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Profeta Ageu, capítulo 2, versículo 10 e 18. A nossa verdade prática, sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. A igreja também está reconstruindo o mundo em ruínas, né? Tem um livro com esse título, Reconstruindo o Mundo em Ruínas, conta justamente a história. Um pastor que escreveu esse livro foi muito feliz, porque ele retrata, né, a missão da igreja hoje, com a missão de Esdras e Neemias, que foram encarregados por Deus de reconstruir Jerusalém, o templo do Senhor. A igreja hoje também, ela trabalha para reconstruir um mundo em ruínas, arruinado no pecado, arruinado na maldade, arruinado na superstição, na idolatria, no sexo desenfreado e pagão, na violência crescente, na violência familiar, na pedofilia, no aborto e tantas outras ideologias que estão destruindo, desmoronando esse mundo. A igreja está aí pregando, anunciando, orando, e nós somos, né, a semelhança de Esdras, Neemias, Zorobabel, os profetas, anunciando que existe, né, um caminho melhor para ser trilhado, e o caminho se chama Jesus de Nazaré. A nossa leitura bíblica em classe está em Esdras, capítulo 5, versículo 1 e 2, Ageu, capítulo 1, versículo 1 e 12, Zacarias, capítulo 4, versículo de 6 ao 10. É uma leitura extensa, nós vamos fazê-la toda ela, para que nós aprendamos o que Deus quer falar conosco nessa lição de hoje. Então vamos lá. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá, em Jerusalém, e em nome do Deus de Israel lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Esse é Esdras. Agora vamos ler Ageu. No ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Já começamos a aprender, né, que ao ministrar a palavra do Senhor, o povo temeu, né? Estamos vivendo hoje uma geração de pessoas que não temem, mas a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vamos agora a Zacarias 6, 4 de 6 a 10. E respondeu-me e falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará
a primeira pedra com aclamações, graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra, que discorrem por toda a terra. Glórias a Deus. Está aí a nossa leitura bíblica em classe, que é a base da nossa lição, cujo título, Zorobabel, recomeça a construção do templo. Tá? Glórias a Deus. Quando a gente começa, irmãos, pelas coisas de Deus, tudo dá certo. A gente hoje vê pessoas, né, eu já falei ao longo desse trimestre, pessoas que querem que as coisas dêem certo na sua vida, né, familiar, espiritual, financeira, conjugal, sentimental, mas não coloca Deus no primeiro lugar, não vai dar certo, tá? Então, primeiramente é Deus, colocar Deus em primeiro lugar na pessoa de Jesus, seu Filho, no poder do Espírito Santo. Aí a vida familiar vai bem, a vida sentimental vai bem, a vida financeira vai bem, vida ministerial vai bem. Então nós precisamos colocar Cristo em primeiro lugar na nossa vida, buscar primeiro o reino de Deus, disse Jesus. Então, eles começaram a retificar o templo. Eles sabiam que se a vida espiritual dos israelitas não fosse restaurada, não adiantava reconstruir cidade, não adiantava reconstruir a identidade nacional, não adiantava a Israel ser reconhecido politicamente, não adiantava, eles iam cair novamente. Então era necessário que começasse pelo altar. E o altar ficava dentro do templo. Então eles começaram no templo, dando valor primeiramente às coisas de Deus. E você precisa fazer isso, tá? Você quer ver as coisas darem certo na sua vida? Prioriza as coisas de Deus. Prioriza a vida espiritual. Prioriza a Bíblia Sagrada. Prioriza as verdades contidas na Bíblia Sagrada, que você vai ver o resto dando certinho na sua vida, para a glória do nome do Senhor. A nossa introdução. Nessa lição estudaremos como Deus, depois da reconstrução do templo ter ficado parada por 15 anos, enviou socorro através dos ministérios dos profetas Ageu e Zacarias. Nós aprendemos na lição de semana passada, vocês viram na lição de semana passada? Ela está aí nesse canal, só dá uma olhadinha nela, é a lição de número 4, que quando os judeus começaram a reconstruir, os inimigos da obra, sempre tem os inimigos, está lembrado que eu falei assim, que quase tudo, ou tudo que a gente for fazer para Deus, a gente vai enfrentar algum tipo de oposição. Às vezes a oposição é até mesmo dentro da casa de Deus, às vezes é na família, às vezes é um inimigo externo, mas sempre haverá algum tipo de oposição. Cabe a nós, que somos chamados por Deus, mantermos firmes a nossa convicção de que Deus nos chamou para fazer um grande trabalho, seja lá qual for o seu dom. O que os inimigos fizeram? Escrevendo cartas ao rei, dizendo ao rei, infamando o povo, tá? Infamando o povo, falando mal dos homens que estavam reconstruindo os muros da cidade, o templo. Eles fizeram uma difamação caluniatória. E o que o rei fez? Mandou parar a construção. E ficou parado mais ou menos 15 anos. Os estudiosos falam de 15 anos, mas em datas bíblicas é bom de sempre usar a palavra aproximadamente, tá? Porque a cronologia bíblica aproxima o máximo que ela pode. Então, alguns falam que pode ter sido um pouco mais, um pouco menos, a média, 15 anos ficou parada a obra. 15 anos quase uma vida, né? É um adolescente que viveu 15 anos, ou vive 15 anos, já viveu muita coisa na sua vida. 15 anos é muita coisa, tá? 15 anos de casado é uma boa data, 15 anos de ministério é uma boa data, são anos importantes para a vida de um homem, de uma mulher, de um obreiro e assim por diante. E agora o que vai acontecer? Tem que recomeçar a construir. Então dependeu-se, né, do ministério de homens que incentivaram o povo para que voltassem a reconstruir a cidade, o templo e assim por diante. Vamos continuar. Antes de nós darmos início ao corpo da lição, nós vamos falar de alguns personagens, tá? Porque não vamos falar desses homens, vocês precisam conhecer quem são esses homens. Zorobabel, quem que ele era? Ele foi um homem que Deus usou para reconstruir o templo, tá? O homem que Deus usou, dedicado, fiel, e foi reconstruir o templo. O texto que nós lemos já falou de quem que ele era filho, não é muito importante para nós na lição saber disso. E Esdras foi sacerdote e um grande escritor, tá? Esdras escreve o livro que traz o seu nome, viu? E também Esdras, segundo os estudiosos, ajudou a compilar o cânon do Antigo Testamento, ou seja, os livros que os judeus deveriam usar no Antigo Testamento. Esdras ajudou a compilar esses livros, a organizar esses livros
como canônicos, ou seja, como inspirados por Deus. É os livros que nós temos hoje no Antigo Testamento. Então, Esdras foi um homem tremendamente usado por Deus. Tá? Ageu foi um profeta do pós-exílio. Vocês sabem que os profetas do pós-exílio são Ageu, Zacarias e Malaquias. Por que pós-exílio? Porque eles profetizaram depois que o povo chegou do cativeiro de 70 anos. Então eles foram os homens, os últimos profetas que Deus então usou naquele período, fechando lá com João Batista 400 anos depois desse período aí da reconstrução de Jerusalém. Então Ageu foi um profeta, Zacarias foi outro profeta. Zacarias é tido como um dos grandes profetas messiânicos da Bíblia Sagrada. Ele aponta o Senhor Jesus, né, nas suas profecias de maneira assombrosa. Um homem também tremendamente usado por Deus, que foi usado nesse período para incentivar o povo a continuar a reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém. Agora que vocês já conhecem quem são os personagens, vamos agora dar início à nossa lição. Primeiro tópico, Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Presta atenção, Deus nunca vai ficar sem levantar alguém. Nunca, tá? Nunca vai ficar sem testemunhos. Está lembrado de Elias? Quando Elias falou assim, Senhor, Deus falou, o que você faz aí, Elias? Ele falou, Senhor, mataram os teus profetas, né? E eu estou aqui, nessa situação, só sobrou eu. O que Deus falou com ele? Você está enganado. Tem 7.000 que eu guardei para mim que não se dobraram perante Baal. Então, meus irmãos, Deus nunca fica sem testemunha. Deus nunca fica sem usar alguém. Se você não quiser fazer a obra que Deus está te chamando, alguém vai fazer, tá? Mas sem fazer não vai ficar. E Deus poderá te cobrar isso aí. Então, você atenta para o seu chamado, seja ele qual for, tá? Executa os dons que você recebeu, os talentos que você recebeu, porque um dia não será cobrado. Só se der uma lidinha lá na parábola dos talentos, que você vai ver que um dia não será cobrado isso. Deus então levanta dois homens, Ageu e Zacarias, tá? Deus levantou dois profetas. Primeiro veio Ageu, depois foi Zacarias. Não vieram atendendo o convite de líderes de Jerusalém, ou seja, não foi uma chamada política, mas foi o Deus fiel, todo-poderoso, que os enviou. Chegaram de surpresa a Jerusalém e entraram em contato com os dois líderes e também com o povo judeu. Vamos ver então a quem eles se dirigiram. Zorobabel, líder político, recebeu uma mensagem pessoal. Deus, conhecedor da insuficiência espiritual de Zorobabel, e sabendo que este não tinha mais nenhum vigor para tentar modificar a situação imposta pelos inimigos. Qual situação? A obra estava parada. A obra estava parada, precisava de andar. E o que aconteceu? Como Zorobabel perdeu a força, vocês viram na lição da semana passada, o sacerdote Josué perdeu a força também. O que Deus faz então? Envia dois profetas usados poderosamente para ministrar uma palavra de incentivo, de revelação a esses dois líderes e outros mais, seus companheiros, e também ao povo, tá? Vamos lá então continuar. Sabendo Deus que Zorobabel não tinha mais nenhum vigor, né, para modificar aquela situação, deu-lhe então, através do profeta, uma mensagem de encorajamento. A mensagem de Deus veio sobre uma forma de uma visão que Zacarias havia recebido. Deus lhe mostrara um castiçal com 7 lâmpadas, símbolo da obra de Deus. Vocês sabem que o castiçal de 7 lâmpadas, ele é símbolo de Israel, e para nós hoje, na tipologia bíblica, representa Jesus, a luz do mundo, porque essas lâmpadas ficavam acesas dentro do tabernáculo, dentro do templo sagrado dos judeus, e aquelas lâmpadas eram acesas, e o combustível delas era o azeite. O azeite é símbolo do Espírito Santo. O castiçal, ele era uma peça toda de ouro, toda, e as lâmpadas eram alimentadas com azeite. Então, o castiçal de ouro representa Jesus, fala da divindade de Jesus, e o azeite representa o Espírito Santo, tá? É o que nós temos que ter na nossa vida. Jesus, né, único e exclusivo na nossa vida, e também a presença maravilhosa do Espírito Santo iluminando os olhos do nosso entendimento. Glória a Deus. Se eu fosse você, eu dava glória a Deus, e agora também. O óleo que as lâmpadas precisavam tinha que fluir através dos canos ligados a um vaso de azeite que ficava acima. O vaso de azeite, por sua vez, estava em contato com as 2 oliveiras. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele recebeu essa visão, dando para ele um incentivo para ele continuar a obra do Senhor, tá? Deus é muito bom, irmãos. Às vezes, né, quem está aí trabalhando na obra do Senhor, às vezes a gente passa alguns momentos difíceis, né? A gente passa algumas dificuldades, né? Enfrenta dificuldades na obra, a gente mesmo não se vê em condição de fazer aquilo para o qual Deus está nos chamando, mas Deus é bom, maravilhoso. O Espírito Santo é o nosso consolador, ele nos dá uma palavra de incentivo, ele ministra em nosso coração um incentivo, e a gente renova nossas forças na presença do Senhor, tá? Eu não sei como é que você está,
Eu não sei se alguém tentou te parar, eu não sei se uma palavra fez você desanimar, ou quem sabe até mesmo seu líder, né, fez você parar, mas se você tem convicção de que você foi chamado por Deus, retome a sua caminhada, viu? Faça aquilo para qual Deus te chamou, tá? Fica ligadinho com Jesus que a vitória já é nossa no nome do Senhor. Continuamos então. Então, já que vocês já viram quem é Zorobabel, mais detalhes sobre a vida dele, né? Foi incentivado pelo profeta, vamos continuar. O recado de Deus para Zorobabel: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Porque ele já tinha tentado com a força do braço, não tinha resolvido. Politicamente não tinha resolvido. O que Deus falou? Não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. Ou seja, irmão, se o Espírito de Deus não fizer, as coisas não vão acontecer. Às vezes nós lutamos na nossa família, lá no seu trabalho, você está lutando com a sua própria força, e Deus quer fazer esse negócio para que o nome do Senhor seja glorificado, tá? Então tem coisas que a força do braço não resolve, o QI não resolve, o incentivo humano não resolve, a política não resolve. Precisa de Deus manifestar a sua graça sobre essa situação na qual você está aí com esse dilema e que precisa ser resolvido. Deus está falando com você que Ele quer tomar suas causas nas tuas mãos, nas mãos dele, para resolver e você ser abençoado, e isso vai redundar em bênção para muita gente, mas você tem que deixar Deus fazer. As dificuldades que pareciam montes grandes diante de Zorobabel seriam uma campina, uma planície, ou seja, o inimigo colocou uma montanha diante de Zorobabel, e ele parou. Irmão, espiritualmente nós temos que ser igual um rio, viu? O rio nasce, vamos falar do rio São Francisco, nasce lá na Serra da Canastra, um pequeno seixo de água que ninguém dá nada. Se você colocar a mão ali, mal mola enche sua mão, mas à medida que ele vai descendo, né, a cordilheira da Serra da Canastra, ele vai crescendo, e o rio São Francisco anda milhares de quilômetros, tá, até desaguar lá no Nordeste, né, lá em cima do Brasil, mas ele é navegável em toda a parte dele, ele é um mar, ele é chamado Mar do Sertão. Mas você acha que o rio São Francisco não encontrou obstáculos na frente dele? Não. Quando ele encontrou obstáculo, o que ele fez? Ele contornou os obstáculos e continuou o seu caminho. Espiritualmente nós somos assim, irmão, temos que ser assim, tá? Não deixe que as montanhas dos problemas te parem, contorne elas e segue o seu caminho servindo ao Senhor em nome de Jesus. O inimigo colocou uma montanha perante Zorobabel. O que Deus falou? Essa montanha vai virar uma campina, tá? Uma campina. Essa montanha vai cair por terra e a vitória já é do povo de Deus. Vamos lá. O outro líder agora que Deus estava usando naquela época era o Josué, que também passou um problema muito grande e foi incentivado pelo profeta. Vocês estão lembrados de semana passada que eu falei dele. O sumo sacerdote, líder espiritual do povo, recebeu também uma mensagem pessoal. Observamos na lição passada que ele estava com os vestidos sujos. A mensagem de Deus para ele foi de perdão e restauração. Deus lhe disse que havia feito passar dele toda a sua iniquidade e que havia ordenado que fosse vestido de vestes novas, Zacarias 3 e 4. E que se pusesse sobre a sua cabeça uma mitra limpa, ou seja, o sacerdote usava tipo um chapéu, uma mitra, e ele foi visto numa visão com roupa suja e totalmente esculhambado, mas ele tinha se arrependido do pecado. O que aconteceu? A base do perdão é arrependimento. Ele arrependeu, Deus perdoou, e Deus exigiu que fosse trocadas suas vestiduras espirituais, tá? Ninguém mais poderia levantar a língua contra ele, porque Deus agora estava restaurando o ministério deste homem, porque ele era um sacerdote, ele estava humilhado, esculhambado, mas agora Deus levantava ele e mostrou isso em visão ao profeta Zacarias, Então Deus restaurou Zorobabel, né? Deu para ele uma palavra de incentivo, dizendo que ia planear o caminho dele, ia tirar as montanhas dos problemas para ele continuar a obra. Josué, que estava ministerialmente incapacitado para fazer o trabalho, Deus agora estava restaurando o ministério dele para ele continuar fazendo o grande trabalho que sem sumo sacerdote não podia ficar. Ele estava incapacitado. O que Deus fez? Restaurou a vida ministerial dele. Irmão, quando você vê um obreiro que está passando dificuldade, ora por ele. São poucos obreiros e às vezes se algum deles cair, não tem que ficar apontando o dedo, tá? Ora por ele para Deus restaurar a vida dele. Nós precisamos de mais obreiros, tá? E eu quero pedir você, crente, que está me ouvindo agora, ore pelo ministério da igreja, ore, tá? Para que Deus firme os obreiros, oriente os obreiros, dê sabedoria, graça, poder, unção e levante mais pessoas. Nunca é demais obreiros para trabalhar na obra do Senhor, tá bom? Faça isso e Deus vai abençoar a sua vida. Vamos prosseguir, irmãos. Houve também uma palavra dirigida ao povo. O povo também recebeu a mensagem de Deus. O profeta Ageu
mostrou ao povo que os prejuízos materiais que haviam sofrido eram consequência da omissão frente ao dever que tinham com a casa do Senhor. Ageu falou-lhes do prejuízo que sofre o homem que busca somente a sua prosperidade material e deixa a casa de Deus deserta. Vamos ler essa passagem, tá? Vamos ler essa passagem de Ageu. Ela é muito importante para nós, tá? Ela é muito importante para nós, porque ela vai mostrar o povo que estava só se preocupando com as suas coisas e não com as coisas de Deus. Ó, profeta Ageu, capítulo 1, versículo 6. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não fartais. Bebeis e não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe num saquitel furado, ou seja, num saco furado. Versículo 9. Olhaste para muito, mas este que alcançaste pouco, e este pouco como trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre para a sua própria casa. O que estava acontecendo com o povo? O povo estava preocupado somente com as suas próprias coisas, tá? Eles viram as dificuldades que estavam enfrentando. O que eles fizeram? Cruzaram os braços e deixaram a casa de Deus parada. E cada um foi lá cuidar de sua casa, reformar sua casa, ampliar sua casa, melhorar sua casa. E a casa de Deus lá, ó, à mercê da teia de aranha, dos ratos, do morcego. O que Deus falou? Se vocês não cuidarem da minha casa, também não cuido de vocês, tá? Porque Deus está dizendo o seguinte: prioriza as coisas espirituais, prioriza as coisas de Deus, que você vai ver que Deus vai cuidar do resto da sua vida, tá? Então o que Deus falou com eles? Vocês querem prosperar? Vocês querem crescer? Vocês querem andar aí, né, com dinheirinho sobrando no bolso? Está tudo muito bem? Então cuida da minha casa, tá? Cuida da minha casa, forneça o material, trabalhe nela, incentive nela, termine a minha casa e o resto vai completar na vida de vocês. Foi essa a mensagem do profeta Ageu para o povo da época de Esdras e também de Zorobabel, para que eles priorizassem a casa do Senhor. Ageu falou-lhes do prejuízo que sofre o homem que busca somente prosperidade material e deixa a casa de Deus deserta. O profeta deu ao povo uma ordem estimulante: subi o monte e trazei madeira, edificai a casa e dela me agradarei e eu serei glorificado. Versículo 1 do capítulo 1. Então você observa aí que Deus estava orientando o povo a dar prioridade à sua casa. Primeiro a parte espiritual, depois vai para as outras partes, tá? Às vezes a pessoa está querendo casar, mas a vida espiritual dele não está bem, tá? Ele não está bem. Ele não prioriza as coisas espirituais, não prioriza, tá? Você não vê essa pessoa na oração, você não vê ela na escola dominical direito, você não vê ela, né, nos cultos de adoração, vai na igreja quando quer, e está querendo casar. E quando casa, vem os problemas. Todo casamento tem os seus probleminhas. A pessoa não tem vida espiritual, não suporta, tá? Não suporta. Por isso nós temos uma tragédia social hoje aí, chamada divórcio, né? Que não é o querer de Deus, mas que infelizmente tem alcançado muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja tem acontecido o divórcio. É porque as pessoas não priorizam as coisas espirituais, tá? O casamento é também, primeiramente, uma união espiritual. E depois as coisas vão acontecendo automaticamente, mas tem que priorizar. O povo da época de Ageu não priorizou as coisas de Deus. O que aconteceu? Nada que eles faziam estava dando certo. O salário não sobrava, o que plantava não colhia, o que colhia estragava, não estava dando nada dando certo. Por quê? Porque eles não estavam com foco no espiritual, tá? Tá aí uma mensagem de Deus para nossas vidas. Vamos continuar. Resultado da mensagem dos profetas: o poder de Deus se manifestou através da mensagem desses homens de Deus. Assim, dois líderes criaram coragem, os dois líderes, né? E o povo também foi renovado pelo impacto da mensagem. Zorobabel ordenou que todos imediatamente voltassem à construção e começaram a edificar a casa. Esdras capítulo 5, versículo 2. Os profetas de Deus ficaram com eles, ajudando os líderes do povo na direção do trabalho. Os profetas não somente profetizaram, mas arregaçaram a manga e foram para o meio do povo, tá? Obreiro tem que estar no meio do povo, viu, irmão? Obreiro, você que me ouve aqui, ó, obreiro tem que estar no meio do povo. Pastor tem que ter cheiro de ovelha, tá? E obreiro é também ele está ajudando o pastor a pastorear. Então você precisa estar no meio do povo. Obreiro tem que visitar, irmão, tem que sair de dentro da casa dele, tá? Vai visitar, frequenta a casa dos irmãos, faz uma visitinha a um idoso, um irmão que está enfermo. Obreiro tem que trabalhar, irmão. Os profetas profetizaram, mas foram para o meio do povo lá trabalhar também, ajudar eles lá, ué. Então nós temos que estar no meio do povo, viu? Obreiro que cruza os braços, viu? Está fadado a perder o seu ministério.
Vamos continuar. Quando os inimigos vieram a eles, perguntando quem os havia ordenado a edificar a casa, responderam que a ordem havia sido dada pelo próprio rei Ciro. Quer dizer, depois de todos esses anos, né, 15 anos parado praticamente a obra, aí foi indagado lá o rei por que a obra estava parada. Então foi agora dar uma olhada nos registros, né, nas crônicas passadas, e descobriu que o rei Ciro tinha ordenado a construção. E agora alguém mandou parar, entendeu? Então era para recomeçar a construção. E eles recomeçaram então, e Deus deu vitória. Os olhos do Senhor estavam sobre o seu povo e sobre a reconstrução do templo. E os inimigos não puderam impedir a obra até que fosse dado conhecimento dos fatos ao rei Dario. O rei Dario mandou que os seus escrivães verificassem o referido edito, né, as crônicas de Ciro, e se ele havia dado a ordem para a reconstrução da casa do Senhor em Jerusalém. Feita a verificação, nos registros dos éditos dos reis da Pérsia, foi encontrada a ordem dada por Ciro, e assim o rei Dario confirmou a permissão para a reconstrução do templo. Louvado seja Deus, está vendo aí? O rei Ciro havia dado a ordem para reconstruir. Depois os inimigos se levantaram, a obra parou. Agora o rei Dario foi indagado com respeito ao porquê da obra estar parada. Quando foi ver os registros passados, estava lá a ordem de Ciro para reconstruir. O que ele fez? Reconstrói, pode tocar a obra e termina a obra da casa de Deus que está em Jerusalém. É Deus trabalhando a favor do seu povo, tá, irmão? Para mexer com o coração desses líderes políticos, só Deus mesmo, tá? A igreja precisa, tem pessoas na igreja que falam mal dos seus governantes. Nós aprendemos na Bíblia para a gente orar pelos nossos governantes. Se eles fazem certo, se eles fazem errado, não cabe a nós julgar, cabe a nós orar por eles, para que Deus dê sabedoria e temor a eles. E se eles fizeram mal ou errado, sabe quem vai cobrar deles? O próprio Deus, tá? E o próprio Deus, Deus sabe cobrar, tá? Deus sabe cobrar. Deus já varreu a memória de políticos aqui no Brasil. Deus já varreu a carreira política de vários homens aqui que fizeram coisa errada, viu? Então nós temos que entregar na mão do Senhor. A Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Esses homens são colocados lá, eles são eleitos pelo povo para governar para o bem social da nação. Se eles fazem errado, Deus vai cobrar deles, tá? Mas não cabe a nós ficar xingando, nem difamando, nada disso. É a gente orar por eles. É o que a Bíblia nos orienta. Se você não quer seguir o que a Bíblia diz, aí já é problema seu. Vamos continuar, irmãos. Glórias a Deus. O impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores até a conclusão da construção. Os profetas Ageu e Zacarias continuavam dando a sua cooperação, prosperando pela profecia do profeta Ageu e Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e aperfeiçoaram conforme o mandado de Deus de Israel, e conforme o mandado de Ciro e de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Esdras 6 e versículo 14. E acabou-se esta casa. Que grande bênção! O despertamento dado por Deus ao rei Ciro propagou-se agora com a ajuda dos profetas. Foi renovado e levado ao resultado glorioso. Toda a honra e toda a glória pertence somente ao Senhor. Amém? Então a obra terminou. Eles conseguiram concluir a obra para a glória do nome do Senhor, Deus de Israel. Eles foram incumbidos dessa responsabilidade e eles concluíram. E eu pergunto, e nós, irmãos? E nós, enquanto servos de Deus? Deus espera que a gente faça alguma coisa. Deus colocou a nós o encargo de fazermos a obra do Senhor nessa cidade. Então você precisa colocar o ombro debaixo dessa carga. Você precisa cumprir o seu ministério. Você precisa cumprir o seu chamado para aquilo que você foi chamado. Então cumpra o seu ministério, faça alguma coisa, tá? Porque esses homens, eles deram conta do recado que lhes foi dado. Foram perseguidos, caluniados, parou, eles recomeçaram, Deus levanta profeta, revela aqui, revela ali, consultaram a palavra do Senhor e foram cumprindo o ministério para o qual Deus os chamou. Então, Deus espera que nós venhamos também a cumprir o seu chamado, o seu mandato. Continuemos. Segundo tópico da nossa lição, o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Glórias ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma inesperada operação sobrenatural por parte de Deus solucionou o grave problema da reconstrução do templo. Ou seja, se Deus não entra, irmãos, com providência, a coisa estava parada, tinha ficado parada. Porque Jesus falou o seguinte, sem mim nada podereis fazer. João 15, versículo 5. Então nós precisamos entender que Jesus está no comando de tudo. A gente precisa fazer aquilo para o qual Ele nos chamou. Mas Jesus é quem dá a palavra de comando, viu? Então, mas isso não vai acontecer se nós não buscarmos na palavra do Senhor a orientação. E se Deus precisar usar alguém para falar conosco, que Ele use, viu? Que Ele use.
mas a obra não pode ficar prejudicada por causa de mim e por causa de você. Há manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento. Nós temos vários casos, né, de homens que foram usados por Deus. Vários. Infelizmente, o nosso tempo é pouco, não dá para falar de todo mundo. Moisés é um dos grandes vultos do Antigo Testamento, né? Então, para não falar o maior personagem do Antigo Testamento foi Moisés. Um homem tremendamente usado por Deus. Vamos lá. O grande líder que Deus levantou para libertar o seu povo da escravidão do Egito recebeu de Deus um preparo sobrenatural, que lhe deu muita autoridade espiritual, com a sua vara fazia grandes maravilhas. Êxodo 4:17. Então Moisés era este homem que Deus usou tremendamente para dar sequência ao trabalho, né, do Senhor de tirar os israelitas que estavam já há mais de 400 anos escravos lá no Egito. Então era necessário Deus usar alguém com mão forte, né, com braço forte e uma liderança vigorosa, espiritual, temente a Deus, determinada a fazer aquilo para o qual Deus o chamou. E Moisés cumpriu a sua missão, ele cumpriu, tá? Ele não se via com condição, falou que ele era pesado de língua, o povo não ia receber ele. Todas as indagações que nós obreiros hoje fazemos, Moisés também fez. Só que ele fez, correu lá e fez o trabalho do Senhor, tá bom? Não deixou de sofrer com isso, né? Foi perseguido e tudo mais. Lidou depois com o povo no deserto, um povo murmurador, um povo ignorante às coisas de Deus, mas Moisés estava lá para orientar o povo. Elias, um dos maiores profetas do Antigo Testamento também. O profeta de Deus foi revestido de autoridade sobrenatural para ajudar Israel, que havia sido levado à idolatria pelo sistema de culto pagão implantado pela Jezabel, mulher de Acabe. Eles implantaram um culto pagão idolátrico terrível lá em Israel. E o que Deus faz? Levanta Elias para confrontar Jezabel e também o Acabe e o povo que estava sendo deixado levar por aquela idolatria, aquela superstição. Então Elias foi tremendamente usado por Deus. Vocês conhecem muito bem o episódio de Elias e os profetas de Baal. Ele desafiou aqueles homens aceitaram o desafio, perderam o desafio. O Deus Todo-Poderoso respondeu com fogo, queimou o altar, queimou o cordeiro, queimou tudo, e o nome do Senhor foi glorificado. O povo pôde gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. 1 Reis, capítulo 18, versículo 39. Quando Deus manifesta seu poder, irmãos, o nome dele é glorificado. Aí define quem é de Deus, quem não é, tá? Porque naquele momento ali foi definido quem serve a Deus e quem não é, porque o povo estava cocheando entre dois pensamentos. Uma hora ele servia a Deus, daqui a pouco era Baal. E o que Elias fez? Vamos acabar com esse negócio. O Deus verdadeiro agora vai responder para nós aqui. E o Deus verdadeiro respondeu e os idólatras caíram por terra. Continuemos. Elias foi outro caso de ministério profético, além de Moisés, usado, né, no Antigo Testamento. São homens de uma qualidade espiritual muito grande, tá? Vamos lá. Manifestações sobrenaturais no Novo Testamento. Quando o Espírito de Deus foi derramado em sua plenitude, os dons espirituais começaram a entrar em ação e passaram a ser a própria preparação divina para o ministério. 1 Coríntios 12, de 4 a 6, você vai ver ali uma relação de 9 dons espirituais que capacita a igreja com poder para ela desempenhar a função do ministério, tá certo? Então ali nós temos dons de curar, é o único que está no plural, dom de profecia, línguas, interpretação de língua, discernimento de espírito, operação de maravilha, dom da fé, e vai embora por aí. São 9 dons disponíveis à igreja para ela ser usada por Deus, pelo Espírito de Deus, para desenvolver a obra do ministério. Porque nós confrontamos o império das trevas, né? E a gente não pode fazer isso de cara limpa. Somente cheio do Espírito Santo o crente consegue vencer essas coisas, viu? Infelizmente, a gente vê vários crentes fracassando porque não buscam ser cheios do Espírito Santo. E a gente precisa procurar ser cheio, viu? Eu estou com um copo de água aqui do meu lado, ó, vou te mostrar aqui agora, tá? Vou te mostrar aqui agora. Ele está pela metade de água, um pouquinho para baixo da metade. Eu posso falar que ele tem um conteúdo nele? Posso falar, sim, tem um pouco de água nele, mas ele não está cheio. Se eu levar ele debaixo da torneira e encher esse copo e deixar que a água flua aqui, ela vai até transbordar. O batismo no Espírito Santo é o transbordar do copo, tá? Todo crente que aceita, toda pessoa que aceita Jesus como Salvador, se torna crente em Jesus, ele tem o Espírito Santo, viu? Mas ele ainda não tem a plenitude do Espírito Santo. A plenitude não é uma questão de salvação, é uma questão de capacitação para a obra, tá? Então precisa ser cheio do Espírito Santo. Isso se consegue através de uma comunhão e uma vivência com o Espírito Santo, tá? Obedecendo a palavra do Senhor e cultivando esse relacionamento. Aí você será cheio do Espírito Santo,
batizado que seja, você falará em novas línguas e você também terá a porta aberta para os dons espirituais na sua vida. Glórias a Deus, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Os apóstolos eram revestidos desses dons, meio divino para a conversão de muitas almas. O apóstolo Paulo, enriquecido por Deus com muitos dons, escreveu para o jovem evangelista Timóteo, representante da segunda geração, uma mensagem de exortação. Diz o seguinte: não despreze o dom que há em ti. Timóteo 4,14, viu? Paulo disse a Timóteo. Pouco antes de ser martirizado, de morrer, Paulo voltou a escrever a Timóteo: despertes o dom de Deus que existe em ti. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Timóteo parece que está meio com medo, meio acovardado devido aos enfrentamentos da obra do Senhor. Então Paulo escreveu justamente, Deus usou Paulo para incentivar Timóteo a continuar na sua carreira ministerial. Timóteo foi ainda muito jovem para a companhia de Paulo, e Paulo doutrinou aquele rapaz, instruiu ele, fez dele um obreiro na casa do Senhor, e Timóteo se tornou um jovem pastor, e ali ele trabalhou muitos anos também. Nós não sabemos o restante da história de Timóteo, mas sabemos que ele, com toda a fraqueza dele, ele continuou servindo ao Senhor, fazendo a obra de Deus. Mas a palavra de Paulo é: despertes o dom que há em ti, despertes o dom de Deus que existe em ti. Então você tem talento também, meu irmão, tá? Você tem talento. Então desperte esse talento, desperte esse dom que você tem e faça a obra do Senhor, tá bom? Tem vários dons na Bíblia Sagrada. Em algum deles você poderá ser usado por Deus, mas tudo para a glória do nome do Senhor, não para a sua glória, não para a sua exaltação pessoal. Continuemos. Paulo recomenda: procurai com zelo os melhores dons, Coríntios 12, 31. E também, principalmente, o de profetizar. Então, o ministério profético, ele tem grande ênfase no Antigo Testamento, mas ele também tem no Novo Testamento, tá certo? Nós temos também a manifestação da profecia no Novo Testamento, e nós vamos agora ver o que a Bíblia fala para nós com respeito a isso. O ministério de profeta à luz da Bíblia. O profeta exerce a função ministerial determinada por Deus. Ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus. Muitos se intitulam profetas. Mas será que todos eles realmente são chamados por Deus? Será que todos eles falam em nome de Deus? Então a Bíblia manda a gente julgar a profecia. Quando você receber uma profecia de alguém, julgue a profecia. Não precisa julgar o profeta, tá? Se a profecia tem três características: exortar, consolar e edificar. A profecia tem que fazer uma dessas três coisas. Paulo ensinou muito bem sobre isso. Se a profecia que você recebeu não consolou, não edificou, não te exortou, então não é profecia. Profecia não é para bajular ninguém, profecia não é para bajular obreiro, não é para bajular crente, profecia não é para bajular política, não. A profecia é para edificação do crente, tá certo? Exortar, consolar, edificar. E a pessoa, para ser usada por Deus, ele tem que ser chamado por Deus, viu? Deus não usa pessoas de qualquer maneira. Os homens do passado eram homens consagrados. Eles viviam a vida para Deus. Elias vivia uma vida para Deus com toda a sua dificuldade, mas ele vivia uma vida para Deus. Moisés era um homem consagrado ao Senhor, e assim por diante. Hoje, talvez, se nós quisermos ser usados por Deus, temos que ter uma vida consagrada ao Senhor. Vamos continuar. O profeta no Antigo Testamento. O profeta, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, era consultado pelo povo acerca de assuntos espirituais e até mesmo de assuntos materiais. Então o profeta, além de ser um porta-voz de Deus, para falar as grandezas de Deus, revelação da parte de Deus, mas ele também era usado pelo povo para ser consultado em determinada alguma situação, tá? O povo tinha dúvida com determinada situação, procurava um profeta, e geralmente o profeta era usado por Deus. Vamos lá. Em Ezequiel 22, capítulo 20, versículo 2, nós temos um fato da consulta dos profetas. Os anciãos vieram a Ezequiel, que era profeta e era também sacerdote, para que este consultasse o Senhor por eles. Deus, por meio de Ezequiel, lhes respondeu que por causa das suas abominações, eles não receberiam respostas. Ou seja, a Bíblia diz que aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até a sua oração é abominável, tá? Então, se a pessoa não está interessada em ouvir a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus, não adianta orar, não adianta buscar profeta, tá? Pode até ouvir um falso profeta e vai receber bajulação desse falso profeta, mas uma mensagem de Deus ele não vai receber, a não ser que seja uma mensagem de exortação para ele mudar de vida, tá certo? No caso de Ezequiel, os anciãos, quem eram os anciãos? Os líderes da nação estavam em pecado e foram consultar Ezequiel, pedindo a Ezequiel que Deus falasse por meio dele. E Deus falou: não vou responder vocês.
Eu não respondo vocês, porque vocês estão praticando a abominação. Quando a Bíblia fala de abominação, geralmente eram pecados ligados à idolatria, viu? Tome cuidado com idolatria. Idolatria era pecado no antigo, é pecado novo, foi pecado ontem e vai ser pecado amanhã, tá? Nunca vai deixar de ser pecado idolatria. Idolatria condena o homem. Idolatria é um pecado irracional. É digno de ser banido da cultura de uma nação, porque ela consegue afundar uma nação inteira no paganismo. Vamos lá. Em Samuel, 1 Samuel 9, versículos 6 e 7, o profeta Samuel foi consultado acerca das jumentas do pai de Saul que haviam perdido. O povo foi consultar ele. Em 1 Reis 14, 2 e 3, está registrada uma consulta sobre um doente, se ele levantaria ou não. E o profeta respondeu da parte de Deus. Nesse caso, o profeta Aías foi consultado, né? Jeroboão estava em pecado. Foi o homem que abriu a porta da idolatria nas 10 tribos do norte. Quando o reino dividiu com Roboão, depois de Salomão, o reino dividiu com Roboão. Jeroboão ficou governando 10 tribos lá no norte, e Roboão ficou governando 2 tribos no sul, com a capital Jerusalém, e lá em cima a capital Samaria. O que aconteceu? O Jeroboão fez bezerros de ouro e colocou lá em cima para o povo não descer mais a Jerusalém, ficar venerando aquela, me perdoa usar essa palavra, aquela miséria lá em cima lá, aquela idolatria, e ele infestou Israel de idolatria. O filho dele adoece, ele mandou a mulher dele disfarçar e consultar o profeta Aías. A mulher dele chegou lá na tenda do profeta Aías disfarçada, quando ela pisou na porta da tenda, o profeta falou assim: o que faz aqui tu, mulher de Jeroboão, por que tu está disfarçada? Quer dizer, não se engana um profeta de Deus, tá? Não se engana. E ele falou o seguinte, olha, aí ele soltou aquela palavra, né, pesada contra eles, porque eles eram os mentores da idolatria ali nas 10 tribos, e ele falou, ó, o menino vai morrer, pode ir embora para casa que não tem recurso, tá? E o menino realmente morreu, tá? O filho deles, que estava doente, morreu. Outro fato, Moisés transmitia aos anciãos o que Deus lhes falava, Êxodo 19, 7 e 8. Deus falava com Moisés transmitia a palavra para os anciãos. Chegou um momento, irmão, que o povo não queria mais ouvir Deus. Falou assim, Moisés, fala você conosco, deixa Deus falar com você e você fala conosco, porque nós não suportamos ouvir a voz do Senhor, nós estamos tremendo de ouvir a voz do Senhor, tá? Porque aquele povo não tinha comunhão, viu, irmãos? Eles não tinham. Nós, crentes, precisamos temer. Se você está na presença de Deus, não precisa ter medo de Deus. Você tem que temer a Deus em questão de reverência, tá? Faça isso que você será abençoado na sua casa. Tema a Deus na sua casa, reverencie o Senhor, que você vai ver que a paz, a alegria, a saúde vai fluir na sua casa. Continuamos, irmãos. O profeta no Novo Testamento. Entre os dons espirituais está o dom de profetizar. 1 Coríntios 12 e o versículo 10. Estaria entre as consequências do derramamento do Espírito Santo que aconteceria nos últimos dias. Nós vamos ler essa citação daqui a pouquinho. Ter alguém o dom de profecia não significa que ele seja profeta. Por quê, pastor? Porque Deus pode usar uma pessoa hoje e não usar amanhã mais. Usou só para aquela situação. Viu? É isso que o comentarista está querendo dizer aqui. O termo profeta designa o que tem o ministério de profeta. Esse ministério de profeta é o ministério da palavra, para o qual o ministro recebeu de Deus uma preparação especial do espírito profético. Ou seja, nós não temos hoje profeta nos moldes do Antigo Testamento. Jesus falou que a lei dos profetas duraram até João, está no finalzinho do parágrafo aí. Ó. A lei dos profetas duraram até João. Ou seja, hoje Deus usa alguém em profecia, mas profeta nos moldes do Antigo Testamento nós não temos. Os profetas que nós temos hoje são os pregadores do Evangelho, quem anuncia o Evangelho, que é uma palavra já revelada, a Bíblia já está pronta, não precisa de modificação nenhuma, como vários grupos fazem aí, a Bíblia não precisa de modificação. Quem prega essa palavra, né, debaixo da autoridade do Espírito Santo, ele é um profeta, viu? A igreja, quando está participando da ceia, ela é profeta, porque ela está anunciando, né, passado, presente e futuro, a volta de Jesus, passado a morte de Jesus, o presente, como é que nós estamos vivendo, e o futuro, a volta de Jesus que vai vir nos buscar. Então a igreja também, em certo sentido, ela é profeta, tá? Porque ela vive e prega a palavra de Deus. Continuemos. Lemos em Atos 21, versículo 8 e 9, que Filipe tinha 4 filhas que profetizavam, e que depois de alguns dias veio à sua casa um profeta Ágabo. Existe, porém, uma diferença importante entre o ministério de profeta no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo, os profetas eram consultados pelo povo e transmitiam-lhe a resposta de Deus. Mas a Bíblia diz, a lei dos profetas duraram até João, e desde então é anunciado o reino de Deus. Vamos ler essas citações aqui? 1 Coríntios 12, 10. E a outra operação de maravilhas, a concessão que o Espírito Santo faz à igreja, aos crentes, tá?
a outra operação de maravilhas, e a outra profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outra interpretação das línguas. Atos 2,17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Louvado seja o nome do Senhor. Atos 21, 8 a 10. E no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando na casa de Filipe é aquele que pregou para o eunuco lá no capítulo 8, esse moço é nota 10, esse moço, eu quero chegar no céu, depois que eu abraçar Jesus, tá? E conversar um pouquinho com Paulo, eu quero procurar esse Filipe, tá? Dentre outros personagens, esse moço era muito zeloso, ele era muito dedicado à obra de Deus, viu? Ele não olhou questão ministerial, ele pregava com ousadia, pregava com alegria, e ele cuidou da família dele, que as filhas dele eram muito crentes a ponto de profetizar. Olha o que o texto diz, ó. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, daqueles 7 diáconos que foram eleitos lá atrás, ele agora já era evangelista. Esse tinha 4 filhas virgens que profetizavam, tá? E demorando nós ali por alguns dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo, Atos 21, de 8 a 10. Ou seja, na casa de Filipe vivia uma dimensão espiritual. As filhas dele, que eram donzelas, não tinham se casado ainda, eram moços que viviam em oração, e Deus usava essas meninas para profetizar. E quando eles estavam lá reunidos fazendo aquele culto, chegou um profeta lá por nome Ágabo. E esse profeta, Deus usou esse profeta no dom de profecia para entregar uma palavra para Paulo, para mostrar para Paulo o que ele esperava lá em Jerusalém, as prisões, os açoites e assim por diante. Onde Paulo disse que se preciso for, ele entregaria até a própria vida dele em prol da obra do Senhor. Tá? No pacto da nova aliança, temos Jesus como nosso único mediador, 1 Timóteo 2,5. Nada de Maria, Benedito, São João, nada disso. É só Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Tá? É importante notar que no Novo Testamento não há um único exemplo de alguém consultando o profeta. No Novo Pacto, todos temos acesso a Deus por Jesus. Jesus é o único mediador. É, portanto, um erro doutrinário quando alguém que possui um dom de profecia procura usá-lo para responder às consultas de qualquer natureza, como casamento, viagem, compra de imóveis, etc. Fica, neste caso, falando sozinho, porque Deus diz: não mandei os profetas, todavia eles foram, correndo. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Jeremias 23, 21. É de fundamental importância que os obreiros ensinem a igreja acerca do uso correto dos dons, inclusive o de profecia. Tá certo? Então o camarada vai comprar um carro, vai consultar um irmão para ver se é de Deus. Vai namorar, vai consultar um irmão para ver se é de Deus. Ó, irmão, você tem acesso a Deus aí. Tá? O véu do templo rasgou-se de alto a baixo, abrindo o caminho para nós chegarmos à presença de Deus. Você tem toda a autoridade. A Bíblia, o escritor aos Hebreus diz que nós temos ousadia para entrar no santo lugar, no santíssimo lugar, pelo novo e vivo caminho que foi nos consagrado, isto é, pelo véu, pela carne de Jesus que foi rasgada. Ou seja, nós temos livre acesso a Deus. Tá? Você tem comunhão com Deus ou não tem? Então você precisa buscar essa comunhão com Deus para Deus falar com você. Deus pode usar o profeta? Pode, tá? Mas naquilo que você talvez não está esperando. Aquilo que talvez para você é surpresa. Deus poderá usar alguém. Mas daí você vai comprar um negócio, consulta o profeta. Vai casar, consulta o profeta. Espera aí. Vai buscar Deus, leia a palavra do Senhor e deixe Deus falar com você através da Bíblia Sagrada. Tá certo? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem tem sabedoria do céu sabe tomar suas próprias decisões. Viu? Não desfazendo dos profetas. Deus usa profetas, a pessoas com dom de profecia, sim. Não nos moldes do Antigo Testamento, mas Deus usa pessoas em profecia, sim. Nós cremos no dom profético. Cremos que tem pessoas na igreja. Tem existido muitos abusos, muitas brincadeiras com respeito às profecias, mas isso não desqualifica os verdadeiros profetas. Ainda Deus está usando pessoas na face dessa terra, tá certo? Cabe a nós orar por eles e cabe a nós, obreiros, ensinarmos corretamente sobre o uso correto dos dons espirituais, tá bom? Então, meus irmãos, estamos chegando ao final. A nossa conclusão foi de vital importância Deus ter levantado profetas como Ageu e Zacarias para encorajar o povo. Apesar das oposições e perseguições dos inimigos da obra de Deus, Esdras e seus companheiros foram vitoriosos. Amém? Se você quer ser vitorioso, então você persevere em servir ao Senhor, tá bom? Que Deus te abençoe. Nossa 5ª lição está aí e o nosso trimestre está prosseguindo. Continue firme, tá? Se você perdeu as outras lições, está aí no nosso canal, assista as lições. Para as crianças também estão sendo gravadas
as aulas da Escola Dominical para as crianças estão todas aí nas nossas redes sociais, tá bom? Facebook IEAD Mutum e no YouTube é AD Mutum, tá bom? Você se inscreva, divulgue os nossos trabalhos, nossos vídeos, porque o nosso intuito não é aparecer na internet, é que outras pessoas sejam igualmente abençoadas, tá certo? Eu quero orar por você, pela sua casa. Amado Deus, eterno Pai, te agradeço pela vida desse irmão, dessa irmã, desse amigo que participou desta aula neste momento. Pai, nós aprendemos nessa lição que a obra do Senhor enfrentou oposição, mas os teus servos, perseveraram em servir ao Senhor e conseguiram concluir a tarefa para a qual o Senhor os chamou. Hoje também, meu Pai, nós estamos envolvidos em uma tarefa, a tarefa da pregação do Evangelho, a tarefa, Senhor, da manifestação da glória do Senhor no mundo tão corrompido. Peço, Senhor, que use a tua igreja, revista a tua igreja do poder do alto, revista os crentes do poder do Espírito Santo, para que nós possamos desincumbir desta tarefa. Ajude a tua igreja nessa pandemia e abençoe todos os nossos alunos no poder do santo nome de Jesus. Nós oramos e agradecemos. Deus te abençoe. Até a próxima aula, em nome do Senhor Jesus.